Olá, meu amigo, olá, minha amiga, graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e este é o programa Cenário Bíblico. E hoje, pessoal, eu estarei falando sobre sacrifícios, altares e ofertas. A Bíblia apresenta 14 construtores de altares. Deus inalava a fumaça, entendeu? Por isso que tinha que queimar esses animais, essas ofertas, entendeu? Então, o sacrifício era dividido em 3 partes. Uma parte para Deus, outra parte para o sacerdote e outra parte para o ofertante. Você queimava a carne, se a fumaça fosse branca, você estava legal, estava bem, era crente, era profeta, era de Deus. Se a fumaça tivesse uma cor mais escura, da cor cinza, é porque você era um crente morno. Os judeus, no deserto, por 40 anos, sacrificavam 3 vezes ao dia. De manhã, meio-dia e à tarde. Para quê? Para formar uma nuvem. Olha aí, pessoal. E para que servia a nuvem que eles formavam? Servia como um ar-condicionado. Portanto, pegue o papel e a caneta, chegue bem pertinho para fazer todas as anotações possíveis. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir os meus vídeos. Não se esqueça também de divulgar os meus vídeos, para que mais pessoas tenham este conhecimento, não é verdade? Profundo. Meu amigo e minha amiga, eu quero começar o vídeo falando o seguinte: Deus foi o primeiro ofertante, ou o primeiro sacrificador. A Bíblia deixa claro que Adão e Eva pecaram contra Deus. E Deus matou um cordeiro. Deus matou um cordeiro e fez vestes para Adão e Eva. Por isso, Deus foi o primeiro ofertante. E Deus ofertou na vida do casal Adão e Eva, tá bom? Então esta é a primeira pérola. Se alguém perguntar quem foi o primeiro ofertante da Bíblia Sagrada, você vai dizer que Deus foi o primeiro ofertante e Deus ofertou na vida de Adão e Eva. Isso é muito legal, pessoal. Deus matou um cordeiro que dentro da tipologia bíblica representa Jesus, entendeu? E então Deus certamente utilizou a carne do cordeiro para fazer um sacrifício queimado para perdão de pecados. A outra parte do cordeiro, Deus fez uma ceia, entendeu? E a pele do cordeiro, Deus confeccionou vestes para Adão e Eva. Então Deus foi o primeiro alfaiate da Bíblia Sagrada. Ou seja, Deus foi o primeiro costureiro que costurou a roupa para Adão e Eva. Meu amigo e minha amiga, isso é muito forte. A segunda pérola, pessoal, é o seguinte: a Bíblia apresenta 14 construtores de altares. Exatamente. A Bíblia apresenta 14 homens, 14 personagens que fizeram altares para Deus. Entendeu? Inclusive, Abraão, segundo a história, levantou 7 altares. Isso é muito forte, para Deus. E as pessoas, pessoal, sacrificavam para Deus e Deus recebiam o sacrifício. Isso é importante porque a Bíblia também apresenta 7 personagens ou 7 personalidades que derramaram o fogo do céu. 7 pessoas na Bíblia fizeram o altar e orou para que o fogo caísse. E podemos observar que a primeira pessoa foi Abel. Abel derramou o fogo do céu. Seguido por Arão, Gideão, Davi, Salomão, Elias, que derramou o fogo do céu pelo menos 4 vezes, não é verdade? O rei Ezequias orou a Deus e Deus mandou fogo do céu em forma de um cometa. E aquele cometa colidiu com o planeta Terra
e matou 185 mil soldados assírios. Entendeu? Deus também derramou fogo do céu para queimar Sodoma e Gomorra. O diabo derramou fogo do céu para destruir os bens de Jó. Não é verdade? Os 120 discípulos, no dia de Pentecostes, oraram a Deus e também veio um cometa do céu com um som inveemento, impetuoso, e o cometa colidiu com o planeta Terra e todos foram cheios do Espírito Santo, que desceu do céu como uma bola de fogo, como um cometa, e colidiu com o cenáculo, onde estavam 120 discípulos orando a Deus. E então o Espírito Santo foi desfragmentado em pedaços, em partículas, e foram todos cheios como fogo em partículas. Leia a história em Atos capítulo 2. Pessoal, esses detalhes são muito profundos, mas eu não vou deixar detalhadamente aqui sobre o Pentecoste, porque em meus livros eu falo tudo isso e muito mais, tá bom? Mas vamos continuar. Então, pessoal, a Bíblia fala sobre 7 tipos de animais que eram sacrificados. Olha aí, pessoal. Existiam 7 tipos de animais que eram sacrificados no altar de Deus. E existiam também 7 tipos de sacrifícios. Isso aqui, pessoal, vale anotar, tá bom? Se você não anotar, é porque você já comprou os meus materiais. Então você tem tudo isso em mãos, tá bom? Mas assim, a Bíblia realmente fala que existiam 7 tipos de animais que o povo judeu sacrificavam para Deus. Inclusive o bezerro, a bezerra vermelha, o cordeiro, o carneiro, o pombo, e etc, e etc, e etc. Então existiam aí 7 tipos de animais. E existiam também os 7 tipos de sacrifícios. Muitos judeus sacrificavam para pedir perdão. Outros sacrificavam para agradecimento. E outros sacrificavam para receber uma bênção, uma vitória. Ainda existiam outros grupos que sacrificavam para pagar um voto. Então, assim, pessoal, existiam 7 tipos de sacrifícios. Alguns sacrifícios ou ofertas eram de carne de animais. Outros tipos de ofertas eram de alimentos ou de frutos. E existiam também ofertas que eram chamadas de libação, que era o caldo da carne. Você cozinhava a carne para comer e o caldo da carne você levava para o altar e jogava sobre o altar. Entendeu? Para formar a fumaça. Deus queria a fumaça. Deus inalava a fumaça. Entendeu? Por isso que tinha que queimar esses animais, essas ofertas. Entendeu, pessoal? O povo realmente sacrificava. Entendeu? Devemos entender que o povo de Israel realmente sacrificava muitos animais. E, segundo Flávio Joséfo, era aproximadamente 250 mil animais anualmente. Anote aí, porque você não vai encontrar essas pérolas em qualquer lugar. Não vai. E eu vou aprofundar esse detalhe aqui, porque eu estou soltando as pérolas pequenas. Mas em meus livros tem pérolas grandes, de até 22 quilates, podemos dizer assim. Então, pessoal, o povo de Israel sacrificava e eles, o povo de Israel, deveria entender se Deus recebeu ou não o seu sacrifício. Então, pessoal, existiam várias técnicas para você saber se Deus recebeu ou não a sua oferta, entendeu? Por exemplo, você ofertava para Deus, e aí você ficava em dúvida se Deus aceitou ou não. Pessoal, existiam técnicas para você saber se Deus aceitou ou não a sua oferta. E agora, pessoal, é sobre isso
que falaremos. Porque os judeus traziam a sua oferta. Por exemplo, trazia um bezerro. Entendeu? Trazia um bezerro. Este bezerro era morto, era preparado, entendeu? E então, parte da carne era colocada sobre o altar de sacrifício. E então, parte daquela carne era toda queimada para Deus, a outra parte era dada ao sacerdote ou ao sumo sacerdote, e a outra parte era a pessoa que ofertava, que comia. Então, o sacrifício era dividido em 3 partes. Uma parte para Deus, outra parte para o sacerdote e outra parte para o ofertante. Quando aquela carne era queimada, a primeira técnica para saber se Deus recebeu ou não era pela fumaça que a carne gerava. Por exemplo, se você colocar um pedaço de carne na brasa, vai ocasionar uma fumaça da carne queimada. E quando a fumaça tinha a cor branca, era um sinal que Deus recebeu aquele sacrifício. Cor branca da fumaça era um sinal que você estava bem com Deus. Entendeu? Já a cor cinza, quando a fumaça tinha uma cor mais ou menos escura, era um sinal que você estava mal, mais ou menos mal. E quando a fumaça era negra, escura, então era um sinal que você estava em pecado. A fumaça branca, todo mundo saberia que você era bênção, que você estava na palavra, que você era crente, né? Ou judeu de verdade, temente a Deus. Agora, quando a fumaça estava da cor cinza, aí todo mundo saberia que você tinha pisado na bola com Deus. Entendeu? Você quebrou algumas regras. Você era um crente morno. Entendeu? Agora, quando a fumaça era escura, negra, preta, então todo mundo saberia que você era um transgressor, era um pecador, era um homem abominável. E você pode observar, por exemplo, que Jesus falou o seguinte: quando você trouxer a sua oferta diante do altar e descobrir ou lembrar que você deve a alguém ou está magoado com alguém, é necessário você deixar a sua oferta, voltar, se reconciliar com seu irmão, pagar a dívida e depois voltar e oferecer o teu sacrifício. Entendeu? Porque senão você seria denunciado diante de toda a plateia. Hoje, em algumas igrejas, é proibido você denunciar o pecado. Não é verdade? Mas antigamente a coisa era forte. Antigamente, o sacerdote já te chamava e falava: olha, você é pecador. Você pecou contra Deus, na vista de todo mundo. Porque todo mundo já sabia do seu pecado. Porque a sua oferta já te denunciava. Por isso, pessoal, é muito sagrada. O dízimo é muito sagrado. Entendeu? O teu altar diante de Deus é uma coisa muito sagrada. Todos esses detalhes eu deixei em meus livros. Tá bom? Eu tenho tudo. Só que no livro está detalhadamente. No livro tem tudo. Versículo por versículo, detalhe por detalhe. Porque aqui, pessoal, não dá para colocar tudo. Tá bom? Mas assim, a primeira técnica ou a primeira forma para descobrir se Deus aceitou ou não o teu sacrifício era através da fumaça branca, cinza ou escura. Entendeu? Então anote aí, porque agora eu vou passar para a segunda técnica. Olha, pessoal, que coisa importante. Esse detalhe você não encontra em canto nenhum nas redes sociais. Não encontra, pessoal. Pode colocar no Google, no Facebook, no YouTube. Pode fazer uma faculdade básica, média e até completa. Você não vai aprender esse detalhe. Por isso que eu falei, adquira os meus materiais. Agora, eu vou falar sobre a segunda técnica para descobrir se Deus aceitou ou não o seu sacrifício. Mas antes,
antes de apresentar a segunda técnica, eu quero apresentar os 3 livros que eu elaborei. Olha o primeiro livro. Pessoal, o livro A Revelação Completa de Gênesis. Olha a espessura ou a grossura desse livro. Pessoal, nesse livro contém 715 páginas. 715. E eu trago detalhes que são desconhecidos aqui no Brasil. Porque são detalhes em hebraico, aramaico, traduzido para o português. Detalhes midrashianos. Detalhes provenientes dos livros mais antigos do mundo. Então, meu amigo, esse foi o primeiro livro, está na promoção. Ligue, mande uma mensagem de WhatsApp para adquirir esse primeiro livro. Porque eu vou falar agora do segundo livro, que é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Olha a espessura, pessoal, desse livro, com 720 páginas. Pessoal, esse livro é para pregador e pregadoras. Esse segundo livro é extraordinário. Não tem livro igual no Brasil. Não tem, pessoal. Porque eu apresento mais de 1000 pérolas. Mais de 1000 pérolas que a maioria dos estudiosos ainda nem sonharam em falar. Então, vale a pena. E o terceiro livro, pessoal, é este aqui, olha. O livro ministerial A Olaria de Obreiros. Entendeu? São 3 livros. O de professor, o de pregador e o livro de obreiros. Tá bom? São 3 livros. Adquira os 3 na promoção. Adquira os 3 na promoção. Como é que você vai fazer? Vai me mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Eu vou deixar o número aqui do meu WhatsApp para você ligar. Ou mandar uma mensagem, tá bom? 62, que é de Goiânia, 994080257. Eu vou deixar aqui o número para você adquirir já os 3 livros. Sabe por quê? Porque, pessoal, eu já estou terminando o 4º livro. Eu já estou terminando o 4º livro neste ano de 2022, o 4º livro. Então, pessoal, esse 4º livro é o livro de ouro do pregador absoluto, a glória do conhecimento. Pessoal, livro de ouro do pregador absoluto, a glória do conhecimento. É o 4º livro que eu estou elaborando. Os 3 já estão prontos. Adquira os 3, pessoal. Mande esse vídeo para mais alguém, tá bom? Para que eles conheçam os melhores materiais do Brasil a títulos de informações. Não tem livros comparáveis a estes livros, entendeu? Então adquira os 3 livros. Então, pessoal, a primeira técnica para descobrir se Deus aceitou ou não o teu sacrifício era pela cor da fumaça. Pela cor da fumaça. Você queimava a carne, se a fumaça fosse branca, você estava legal, estava bem, era crente, era profeta, era de Deus. Se a fumaça tivesse uma cor mais escura, da cor cinza, é porque você era um crente morno, mais ou menos, malemar, entendeu? Em cima do muro, aquele crente ruim, entendeu? Mas ainda tem chance de salvação. Agora, quando a tua fumaça estava negra, pessoal, quando a fumaça do teu sacrifício estava negra, meu amigo, isso era um sinal que você estava mal, péssimo, entendeu? Você era um abominável, digno de morte. Agora, pessoal, essa é a primeira técnica. E a segunda? A segunda, eu vou explicar a segunda. A segunda técnica, pessoal, é pelo cheiro. Pelo cheiro da fumaça. Olha aí, pessoal, que pérola. Pega aí, anote a pérola. Passe para mais alguém essa pérola. Passe para mais alguém. Porque é muito importante, pessoal. A primeira técnica para descobrir era a cor da fumaça. A segunda técnica para descobrir se Deus estava se agradando ou não era pelo cheiro. Quando você sacrificava, subia uma fumaça. E aí o vento espalhava a fumaça do seu sacrifício. Então, o sumo sacerdote inalava a fumaça. Você também inalava a fumaça. E Deus também inalava a fumaça. E pelo cheiro, o sacerdote descobriria se você estava bem ou não.
você também ficaria sabendo se você estava bem ou não. E Deus também saberia, pela sua fumaça, ou pela fumaça do seu sacrifício, se você estava bem ou não. Então, quando a fumaça estava cheirosa, maravilhosa, não é verdade? Cheiro de bálsamo, cheiro de perfumes, ou um cheiro de uma carne bem assada, maravilhosa, com sal. Então, todo mundo saberia que você era bênção. Quando a tua fumaça não tinha cheiro algum, aí, pessoal, quando a tua fumaça não tinha cheiro nenhum, era um sinal que você era malemar. Entendeu? Você estava em cima do muro, você era um crente morno. Agora, pessoal, quando a tua fumaça estava mal cheirosa, aí todo mundo também saberia que você estava em pecado. Essa é a segunda técnica. Tá bom, pessoal? Eu não vou deixar mais detalhes porque o vídeo vai ficar grande. Agora, pessoal, eu vou falar sobre a terceira técnica que os judeus usavam para descobrir se a sua oferta, o seu sacrifício, foi aceito ou não diante de Deus. Mas agora, pessoal, antes de eu falar sobre essa terceira técnica, que é a mais importante de todas, eu vou falar agora, mas eu preciso que você ouça esse comercial. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257. Então vamos lá. A primeira técnica era a cor da fumaça. A segunda técnica era o cheiro da fumaça.
E a terceira técnica era o gosto da carne. Então você trazia seu sacrifício, colocava diante do altar, não é verdade? E então a carne ficava assada e o sumo sacerdote pegava um pedacinho de carne e comia. Se a carne estivesse gostosa, maravilhosa, bem assada, era um sinal que você estava de parabéns. Você foi, elogiado, tá bom? Agora, se a sua carne fosse insossa, não tivesse gosto nenhum, insossa, sem gosto nenhum, entendeu? Então era um sinal que você era um crente malemar, um crente mais ou menos, um crente que estava em cima do muro, um crente morno, que fazia as coisas relaxadamente, entendeu? Agora, pessoal, se a sua carne estivesse com gosto amargo, aí todo mundo que estava ali em volta do altar, em volta do sacrifício, em volta do fogo, da fogueira, saberia que você é um crente mau, é um crente do mal, tá entendendo? Um crente perverso. Eu falei sobre isso no livro, tá bom? No livro eu coloco, porque no livro isto é uma mensagem completa, entendeu? Então, pessoal, tem muitos detalhes para falar aqui, mas o vídeo está muito grande. Mas, por exemplo, os judeus no deserto, por 40 anos, sacrificavam 3 vezes ao dia. De manhã, meio-dia e à tarde. Para quê? Para formar uma nuvem. Olha aí, pessoal. E para que servia a nuvem que eles formavam? Servia como um ar-condicionado. Chamada de ar-condicionado. A nuvem para proteger do sol. Então o povo queimava, fazia fumaça, e aquela fumaça ficava no ar, na atmosfera. E então o calor de 40 graus Celsius não atingia o povo. Por quê? Aquela fumaça era o ar-condicionado do povo judeu. Este é um dos 7 motivos. É claro que você vai dizer, pastor Matusalém, eu quero os outros motivos. São 7. Eu quero os outros. Então, adquira os livros. Adquira os livros imediatamente. São 7 motivos pelos quais os judeus queimavam incenso no deserto para fazer fumaça. Um dos motivos era o ar-condicionado. E os outros? Pessoal, os outros motivos estão nos 4 livros. Os 3 já estão prontos, que são esses aqui, os 3 livros. E agora eu estou elaborando o 4º livro, que é o livro de ouro do pregador absoluto. Meu amigo, eu vou deixar detalhes nesse 4º livro que ninguém nunca falou no Brasil. E tem respaldo bíblico. Para de falar que é heresia. Heresia, sabe o que é? Você não estudar a Bíblia, não estudar a história e ficar pregando blá, blá, blá a vida toda. Você tem que pregar a palavra de Deus, você tem que ser criativo, você tem que trazer a revolução de Deus, porque a Bíblia diz, errais, não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Então, se você não comprou materiais bons, compre. Se você não fez faculdade, faça a faculdade. Porque o Espírito Santo te fará lembrar de tudo aquilo que você aprendeu. Eu vou repetir. O Espírito Santo te fará lembrar de tudo aquilo que você estudou. Mas você não estudou, e agora? Você não está estudando. O que o Espírito Santo vai te fazer lembrar? Ou seja, como que o Espírito Santo vai fazer você lembrar aquilo que você não estudou? Responde para mim, por favor. Você que chama todo mundo de herege, responde para mim. Se você não estudar, como que o Espírito Santo vai fazer você lembrar aquilo que você não estudou? Então você só vai lembrar, pelo Espírito Santo, aquilo que você estudou. Então adquira, meu irmão, os 3 materiais, compre dicionários, compre livros, faça uma boa faculdade, entendeu? E para de criticar as pessoas, vai estudar, pega o papel e a caneta, pessoal. Porque se eu estou aqui dando uma aula básica, porque isso que eu estou passando é o básico, entendeu? Tem coisas mais profundas, que às vezes eu não posso nem falar nas redes sociais, porque algumas pessoas mais ignorantes, inclusive pastores, né, que não estudam a palavra e não deixam os outros estudar, porque ele acha que tudo é heresia, entendeu? Isso aqui, pessoal, é muito sério, é muito sério, é muito sério. Então estude, faça uma boa faculdade, compre materiais bons. Inclusive, pessoal, tem aquele livro que é blá, blá, blá.
você estuda, no final você não aprende nada. Não é verdade? Em meus livros não tem blá blá blá. É Bíblia, história. História para você. Entendeu? Então, compre materiais bons para você não perder tempo. Tempo, pessoal, é dinheiro. Tempo é vida de oração. Então, compre materiais bons para você crescer na graça e no conhecimento. Entendeu? Pode observar que tem aquelas bíblias de estudos que a gente estuda o rodapé e não aprende basicamente nada. Né? Você não aprende nada disso nas bíblias de estudo de rodapé. Então, eu recomendo você comprar bíblias, livros, dicionários. Eu recomendo você fazer uma boa faculdade. Porém, pessoal, se você não estiver bem direcionado ou bem alinhado, você vai ficar estudando livros, bíblias, revistas do blá blá blá, que não vai te ensinar basicamente nada. Então, meu amigo, adquira esses 3 livros que eu já te mostrei e se prepare para o 4º livro. Porque aqui não tem blá blá blá. Aqui é Bíblia, histórias estas bíblicas, detalhes que a maioria dos estudiosos ainda não falaram nas redes sociais, entendeu? Então, vale a pena adquirir material bom.